Qual o papel que eu tenho que desempenhar? Porque às vezes eu vejo as pessoas acabam ficando cansadas, até frustradas, quando querem desempenhar muitas coisas, mas não entendem. Deus tem um propósito, tem um chamado, tem algo importante para a sua vida. Então, esse tema é interessante não só para jovens, né? Principalmente para jovens, porque eu acho que quanto mais cedo a gente descobre qual é o nosso propósito, qual é o nosso valor, por que Deus nos chamou, simplesmente por nós, por cada um de nós, porque eu sempre digo, quando nasce uma criança, não é só uma criança que nasce um propósito de Deus. E nós somos responsáveis também para que esse propósito do Senhor, ele possa crescer. Como pais, estou dizendo que, pais que estão me assistindo aqui, você pai, você mãe, você é muito importante para que Deus venha cumprir seus propósitos na vida dos seus filhos. E como fazer isso, né? Como família, como alcançar isso, como o jovem perceber essas questões, isso é muito importante. Exatamente, isso é muito importante e acho que a gente pode começar falando um pouco sobre comparações, que eu acho que é a coisa mais pequena até ir subindo e vai piorando, infelizmente, essa questão do nosso valor para Cristo, né? Eu acho que a gente até, a senhora mandou conversar bastante sobre comparações no episódio anterior, que foi mais relacionado às meninas, né? Mas sim, isso acontece com meninas, com os meninos, a questão da comparação no sentido de que muitas vezes a sociedade, ela implanta muito um perfil. Tem que ser magrinha, tem que ser loirinha, e não é assim, né? Então, assim, eu acredito que a gente entender que nós fomos... Eu vou até ler aqui, quem quiser ler aí, Gênesis 1:26, que vai falar e vai encaixar direitinho com o que eu estou falando aqui, em relação à comparação. Vou ler aqui que é mais fácil. Tá, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Acho que todo mundo aí conhece esse versículo, né? É bem conhecido, bem falado. E eu acho que nós sabemos que nós fomos criados por forma única e especial por Deus. Eu acho que isso vai mudar muito a questão de nós nos compararmos, de nós acharmos que a gente tem que ser que nem aquela blogueirinha, que a gente tem que vestir aquelas roupas. E para os meninos também, quantos... não querendo, né? Mas quantos jogadores de futebol influenciam para coisas específicas? Então, eu acho que a gente saber o nosso valor para Cristo, na questão de nós sermos feitos imagem e semelhança dele, eu acho que já ajuda em muita coisa nesse processo de nós entendermos o nosso valor diante de Deus. Você está falando duas coisas importantes, a questão da identidade e a questão do propósito. Quando eu entendo que eu tenho uma identidade em Deus, eu tenho um valor, né? Eu sou formado à imagem e semelhança do Senhor. E aí, como eu falei na live passada, né? Que a humanidade só é a humanidade formado homem e mulher e num complementar e não num competir. Então, começa aí dentro das relações familiares, dos seres humanos, homens e mulheres. Já porque muito se gera essa competição, né? Qual mais quer se destacar. E dentro das particularidades de cada um, quando eu sei a minha identidade, quando eu conheço o meu propósito, eu não preciso me comparar com outro, ser influenciado por outro. Eu posso, assim como Paulo, como ele dizia, ser de meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Mas dentro de um caráter cristão. Como é que é o caráter de Cristo? Como que Cristo faria? Como será que Jesus agiria numa situação dessa? Como que eu, como cristão, deveria agir? Então, dentro desses aspectos, é importante, sim, nós termos pessoas de referência. Pessoas que sejam nossos, posso dizer assim, nossos mestres, né, na forma de ensino. Quem vai nos ensinar? Então, isso é muito importante. E saber quais são essas pessoas que têm um exemplo de vida com Deus. Por quê? Muitas vezes, no grupo da juventude, se vê lá, e hoje está muito na moda essa questão das mídias, das plataformas digitais, então, os influenciadores, youtubers, então parece que é uma vida perfeita, né? Hoje, a vida das plataformas digitais é uma vida perfeita, porque ninguém tem problema, todo mundo já acorda assim, com o cabelo perfeito, né? Já fez escova, levantou, tá diva, né? E não é assim, você é um ser humano normal, como qualquer outro. E essa questão de comparar, eu tenho que moldar o meu corpo de acordo com o padrão de uma sociedade que, infelizmente, é uma sociedade que está cada vez mais adoecida. E isso é muito perigoso,
Quando eu entendo a minha identidade em Deus, eu sei que sou imagem e semelhança do Criador. E aí eu percebo quão maravilhoso é esse trabalho do Criador, essa criatura. E como filha, quando nós nos chegamos ao Senhor e aceitamos Jesus como Salvador, nós temos o nosso Pai, nosso Deus, como quem nos adota. Então, como filha, como que eu posso me portar? Né? Qual que é o meu sentimento? Então, muito mais eu preciso demonstrar essas características. E eu não preciso e nem devo competir com ninguém. E aí, dentro da questão do propósito, saber que cada um tem um propósito definido, né? E aí, falando como igreja do Senhor, né? Que às vezes eu vejo a dificuldade das pessoas. Como corpo de Cristo, cada um é parte. Então, cada um é um membro, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua designação. Por que você nasce com algumas características? E Deus abençoa, e Deus te dá dons para a edificação do todo. Então, é como se você fosse um tijolinho na construção. E esse tijolinho tem a particularidade dele, nenhum vai sair igual ao outro. Certo? Então, cada um tem o seu lugar. Então, eu não preciso ter que me identificar com alguém, nem tem que concorrer com ninguém, porque Deus tem um lugar para mim. Exatamente, e algo que a senhora falou agora no início, que é muito importante, é sobre os jovens seguirem pessoas, influencers, né, cristãos, porque como que a gente vai viver, né, assistindo muitas vezes todos os dias, acompanhando tudo, fotos, stories e tudo mais um pouco, de alguém que não acredita na mesma coisa que nós, né, e querendo ou não, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente está conhecendo a Deus e isso está ajudando a nossa vida espiritual. A mesma coisa é aquele momento que a gente ir olhando um influencer cristão. Porque, querendo ou não, ele vai nos ajudar a ter a visão sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Então, isso é muito interessante, né? E aí, tu tocou num aspecto bastante importante, eu acho muito importante falar, é o cuidado que até mesmo um influenciador cristão, nós precisamos ter um certo cuidado. Porque vida para Deus nem sempre é vida com Deus. Então, às vezes a pessoa pode estar ali, eu estou desempenhando um trabalho na obra de Deus, mas isso está tão automático, está tão costumeiro fazer aquilo ali, se torna uma rotina, e essas pessoas muitas vezes acabam esquecendo que precisam ter um tempo de vida com Deus, porque é o íntimo, exatamente a intimidade, o relacionamento com Deus. O que acontece? Muitas vezes, por falta dessa intimidade com Deus, de conhecer ao Senhor, de procurar estudar a sua palavra, muitas vezes acaba que os modismos que surgem, porque hoje nós temos muitas informações de teologia surgindo aí, e que acabam desvirtuando o que está na palavra de Deus. Se muitas vezes aquele que estuda e conhece, tem momentos que a gente se depara com uma situação e fica em dúvida, imagina aquele que não tem, que é o caso do jovem, né? Que precisa ter esse acompanhamento, estudar a palavra, enfim, para descobrir. Porque às vezes até mesmo um influenciador cristão pode não estar sendo algo positivo, porque infelizmente, né? E o que eu costumo dizer muito, que nós precisamos como igreja, como aquele que ama a palavra do Senhor, nós precisamos fazer discípulos e não seguidores. Porque o discípulo, quando você faz um discípulo, o discípulo ele aprende e o discípulo sabe que ele vai aprender a vida inteira e vai continuar discipulando e ensinando outros. Enquanto que o seguidor é aquela situação ali, eu não ensinei aquela pessoa, eu dou peixe e não ensino a pescar. Da onde você buscar? E aí se torna perigoso, porque às vezes aquele influencer pode em algum momento da vida, porque somos humanos, errar ou cometer alguma falha, e aí todos os seus seguidores acabam não sabendo discernir o certo e o que é certo, o que é direito e o que é errado da situação. Exatamente isso que a senhora falou sobre a busca no íntimo é o essencial, exatamente porque a gente está falando, para descobrir, claro, como a senhora falou, nesse sentido é 100% correto, 100% que sim, e também no sentido do nosso valor para Cristo. Como nós vamos encontrar nossa identidade se a gente não ora e se a gente não lê a Bíblia? Porque não é a gente sozinhos que vamos conseguir descobrir, é isso aí que nós somos para Jesus. Não é assim. É através da busca, é através da devoção, né, do receber a palavra de Deus, de ter momentos com Deus, realmente que a gente vai descobrir o nosso valor para Cristo, né, irmã? E a senhora comentou então que a senhora trouxe uma palavra quentinha para contribuir nesse assunto aqui, né? Então a senhora pode compartilhar ela conosco.
Eu estava pensando que a respeito do último podcast, que eu comentei sobre ela, mas eu não falei sobre ela, né? Que eu queria falar hoje, está lá no livro de segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu não vou ler os versículos, para nós não tomar o tempo, mas enfim, nós temos do versículo 1 até o versículo 4 nos contando uma história, que é de um grande general sírio. Ele tinha grande poder, grande orgulho, grande influência, ele tinha uma influência política, ele era muito... Só que ele sofria de uma lepra. E na casa dele estava ali trabalhando uma menina, né, uma serva, que na verdade foi levada cativa, ou seja, ela era uma prisioneira de guerra, porque nesta época, por exemplo, os exércitos poderiam levar prisioneiros de guerra. E essa menina foi tirada da sua terra, foi tirada do povo de Israel, e foi levada então para ficar ali como escrava na casa de Naamã. E Naamã sofria de uma enfermidade, de uma lepra. Só que o que faz tão extraordinário essa história? Que às vezes que coloca ao mesmo patamar o grande e poderoso general Naamã, que tinha toda essa influência, e uma simples menina que a Bíblia não cita nem o nome dela, e isso é proposital, para mostrar assim que Deus usa, que independente da condição social, independente do berço que nasceu, independente da cor, independente de onde você veio, Deus escolheu uma menina para fazer a diferença ali dentro da casa do Naamã. E aí, questão de identidade. Por exemplo, cada vez que um povo era retirado da sua localidade, da sua família, ele perdia aspectos da sua identidade. Nós vemos o caso do Daniel, dentro do cativeiro ali, seus amigos se trocavam o nome, ele aprendia uma nova cultura, e essa menina, ela teve uma outra cultura que ela foi inserida. Ela sai do povo de Israel e vai para a cultura síria, que não era a mesma cultura, né, de deuses estranhos. Só que essa menina, ela tinha sua identidade sarada, porque imagina, era uma menina, ela provavelmente uma adolescente, uma jovem aqui, ela deveria ter sonhos, ela deveria ter planos, né, como seria a vida dela. Então, pensando assim, quando ela vê o Naamã naquela condição de vida, né, de literalmente apodrecendo em vida, porque a lepra fazia as pessoas perderem inclusive cartilagem, parte de orelha, nariz, então era muito horrível a situação. Ela era alguém sarada, porque ela poderia dizer assim, estou me vingando, estou me sentindo vingada porque está acontecendo isso com o general. Mas ela não fez isso. Ela disse, olha, se Naamã soubesse que lá na minha terra tem profeta de Deus, ele seria curado. Então, olha que importância dessa menina saber qual era a identidade e o valor dela para Deus. Porque ela era tão curada por Deus, que ela poderia trazer uma marca de decepção, ela poderia ter um sentimento de revanchismo contra Naamã, ela poderia ser alguém amarga na vida, ela poderia ser alguém frustrada, mas ela tinha a percepção da identidade dela como serva de Deus, tanto que ela dizia assim, lá na minha terra tem profeta de Deus, se Naamã fosse lá, ele seria curado. E aí é tão importante, eu vejo Deus na vida dessa menina, porque desde quando um general ia dar atenção para uma serva, uma escrava que estava na casa dele trabalhando, mas essa menina era fora de sério, deveria ser muito surpreendente, porque aquilo que ela fala à sua senhora, e a sua senhora repete ao seu marido, assim disse a menina aqui, que lá na terra dela tem profeta de Deus, e assim ele vai. E aí nós vemos como Deus foi tão maravilhoso que usou uma menina, que a Bíblia não cita o nome, justamente para ocorrer um grande milagre na vida desse poderoso general, para mostrar que Deus usa alguém que sabia a sua identidade e reconheceu o seu propósito. Que ela poderia ser alguém, pelas dificuldades que ela passou, pelas dores da vida que ela enfrentou, ela poderia ser alguém amarga, ela poderia ser alguém que quisesse ver realmente a situação de sofrimento do Naamã, mas não, ela tinha um coração perdoador, ela tinha um coração transformado. Ela realmente poderia dizer hoje que ela seria uma jovem com caráter de Cristo. Que legal, né? Vamos por partes que é muita bênção vinda do céu, né? Ô, Glória! Algo que a senhora falou bem ali no início foi sobre a condição financeira, talvez, dela. E isso é algo muito importante, porque eu acho que muitas vezes os jovens e, enfim, né, adultos, como a senhora também falou, que passam por essas coisas, eles muitas vezes deixam de descobrir o seu valor para Cristo, achando que tem que ter aquilo, isso, sendo que não. Para Deus não importa se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente tem deficiência ou não. Nem a cor da pele, isso para Deus não tem nada a ver. E isso é algo muito interessante mesmo, porque você entendendo que isso não tem nada a ver para Deus, que isso só faz ali parte da sua vida e para Deus tá tudo certo, né? Ele que fez assim,
eu acredito que daí sim a gente vai então conseguir, como a gente falou anteriormente, no íntimo, buscar o nosso valor para Cristo, e isso é mais específico ainda, e assim a gente vai conseguir receber mais. Porque como o nome, como essa pessoa, essa menina que a senhora falou nessa história, ela entendeu que para Deus não importava a questão financeira nem nada dela, e ela sim então foi curada. E assim ela ajudou o outro a ser curado. Olha só a importância, né? Exatamente. Assim, é muito importante perceber isso, né? Que Deus, e a palavra do Senhor nos diz que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo, né? Verdade. Ele escolheu aqueles que não são para confundir os que são. E é verdade, quando a gente vê dentro da palavra do Senhor, e eu acho isso fantástico, que Deus escolhe pessoas que ninguém escolheria. Exatamente. Né? Quando Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé, que o Senhor disse, olha, um filho de Jessé vai ser ungido rei, ele olha assim para os filhos de Jessé que vem vindo, olha, mas esse tem porte, esse tem jeito de rei. E Deus, não, eu quero o Davi que está lá no campo, aquele lá. Ó. Então, o que Deus diz para o profeta então? Olha, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Quando nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, os que têm destaque, na cultura judaica era muito importante o direito de primogenitura. Porque o filho primogênito geralmente era aquele que tinha porção dobrada da herança, era que levava adiante o nome da família, os negócios da família e tudo. E Deus vai usar o menor. E Deus vai falar com o mais novo, sabe? E Deus vai usar mulheres. Então, Deus traz esse extraordinário para nós percebermos que não depende da família que eu nasci. E aí eu vou dizer assim, bem como tá um testemunho pessoal mesmo meu, né? Eu nasci numa família também com dificuldades. E não tinha nome, e uma vez alguém me disse isso mesmo. Você não tem um sobrenome conhecido, né? Na época eu era uma jovem assim, né? E aí eu pensei, mas eu não vou ser conhecida pelo meu sobrenome, né? Deus conhece o meu nome, isso importa. O mais não importa. E realmente, quando você tem a percepção que Deus sabe o teu nome, muda tudo, sabe? Deus tem você tem um relacionamento com Deus, né? Ele está próximo, ele não está distante. Não importa qual é a tua condição social, ele vai te fazer chegar onde ele quer que você chegue. Quando você descobre o teu real propósito, quando você busca em Deus na tua vida, as portas se abrem sem precisar fazer força. As coisas ocorrem naturalmente. Deus vai te capacitando naturalmente, você vai vendo as coisas acontecendo. Isso é muito importante a gente então ter essa noção, né? Porque às vezes a gente acaba no cotidiano tendo uma visão distorcida de quem é Deus e dos achismos dele, como se fala, né? Algo também que muitas vezes no nosso cotidiano a gente acaba vivendo, jovens, adultos, enfim, é que como a gente falou, né? A gente já sabe que para Deus ele sabe o nosso nome, então isso já basta. Só que mesmo durante essa caminhada, a gente pode muitas vezes acabar, sem perceber, às vezes no automático, procurar o nosso valor, procurar a atenção, a pessoa nos dar atenção e nós acabarmos sermos dependentes do que aquela pessoa acha, do que aquela pessoa sente por nós. Sendo que temos o nosso valor em Cristo, que é o mais precioso, é o que basta, é o que vale a pena, né? Com certeza, sim. É importante a gente buscar o nosso valor em Deus, porque quando eu entendo meu valor em Deus, eu não preciso depender de um comentário. Hoje mesmo, assim, as pessoas estão adoecidas nas redes sociais, porque são dependentes de curtidas, de comentários, aí fica toda hora lá, posta uma foto, posta uma frase, enfim, vai ver quantas pessoas curtiram. Então se eu não tive curtidas, eu não sou aprovada, eu não sou querida, eu não sou amada, e isso é uma ilusão, porque cria uma certa falsa impressão de que o meu valor está a partir do que as pessoas vão gostar de mim. Daí eu vou me moldar dentro de um padrão que eu quero cada vez mais agradar ou o meu público ou aquelas... Sendo que, na verdade, eu tenho que agradar a Deus, né? O que é preferido nós agradarmos a Deus, né, do que aos homens. Então, aí que está. Quando eu vou buscar em Deus, quando eu agrado a Deus, quando eu conheço o meu valor, eu não preciso correr atrás e nem depender. Porque, infelizmente, nós vemos as pessoas, às vezes, ficam dependentes emocionalmente até do que o outro está dizendo, do que, como eu devo me vestir se eu tenho aprovação.
Então tudo gera dentro uma insegurança na pessoa, que você perde um pouco da percepção do teu valor. Agora, quando você tem a segurança, você sabe que você é filha, você é herdeiro, você é amado por Deus, a tua identidade está firme nele, você sabe que ele tem um propósito para a tua vida, tudo se torna diferente. Eu não preciso depender se eu vou ganhar curtida, se eu vou ter um parabéns, porque às vezes até a pessoa que te dá o parabéns pela frente, né? Então tem isso também, né? É meio complicado, né? Eu acho realmente que quando a gente então entende o nosso valor em Cristo, e não vira dependente do que a outra pessoa acha, isso melhora 100% tudo, né? Isso é o essencial, como a gente sempre fala. E que palavra a senhora deixa, então, nessa questão? Porque, infelizmente, muito infelizmente, inclusive, nós, assim, acabamos muito sendo dependente emocional do que a pessoa acha de a gente. E isso acaba mudando tudo dentro da gente. Inclusive, é geralmente por isso que a gente não consegue descobrir o nosso valor em Deus. Porque a gente sabe que nós somos valiosos e preciosos para Ele. Só que no cotidiano, no automático, a gente se deixar levar por isso, esquecer que a gente é precioso para Deus e acabar sendo dependente da outra pessoa, isso vai distorcer tudo e vai, tipo assim, impedir da gente realmente viver o nosso valor com Cristo sem ser dependente do que os outros acham, porque é aquele, né? O essencial. Se a gente está agradando a Deus, é isso o essencial. Essa é a meta do jovem cristão, né? É exatamente isso, né? Entender que eu tenho um propósito em Deus, né? O que Paulo descreve a Timóteo, que era um jovem, na verdade, um jovem bispo, né? Como se fosse um jovem pastor de uma localidade, de uma igreja difícil, né? Numa sociedade complicada, com um povo bem complicado de trabalhar, e ele era o pastor mais novo que estava atendendo a igreja. E agora? E aí ele era inseguro, e Paulo disse assim: olha, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvará tanto a ti quanto aqueles que te escutam. Ou seja, Timóteo, primeiro cuida da tua vida com Deus. Cuida de ver o que Deus quer de ti. Como que faz isso, Timóteo? Te aplica a estudar, te aplica a conhecer as Escrituras. Então, estuda até que eu volte, seja um exemplo, torna-te padrão, é o que Paulo escreve a Timóteo, assim, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, seja um exemplo. Então, como é que você vai conseguir vivenciar as situações? Sejam exemplos, cuide de você mesmo para ter esse aspecto, porque não fique dependendo. Imagina se o coitado do Timóteo, naquela igreja que ele estava pastoreando, tivesse que ficar na aprovação das pessoas, inclusive muitos que estavam agindo de forma errada naquele tempo, né? E não buscasse a aprovação de Deus. Então, e ele era um jovem, né? Era um jovem que tinha uma liderança, vamos dizer assim, jovem, porque para a época, para ele pastorear uma igreja, teria que ter mais idade, e ele era um jovem. Então, ele já tinha uma dificuldade por ser jovem, e às vezes o jovem tem isso, né? As pessoas não querem ouvir muito, mas como que tu corrige isso, Timóteo, estando numa sociedade difícil? Sendo um exemplo, sendo um padrão, né? Como que faz? Te aplicando a estudar, te aplicando a conhecer, porque quanto mais... Como é que nós vamos conhecer a Deus? É uma pergunta, né? Como que eu jovem, vou conhecer a Deus? Aí você vai talvez me dizer assim, orando. Bom, orando eu tenho um relacionamento com Deus, mas como que eu vou conhecê-lo? É estudando a sua palavra. Então, quanto mais eu mergulho nas Escrituras, né? Meu esposo diz assim, à beira da praia, você encontra muitos tesouros que o mar traz. Mas se você quer preciosas riquezas, tem que mergulhar no profundo. A pérola está lá no fundo. Então, quanto mais você busca, né? Mais você encontra. E não é o que o mar te traz, é o que você vai atrás. A gente que vai. Isso que a senhora falou sobre busca, sobre leitura bíblica e oração é muito importante, porque eu acho que às vezes, na correria do dia a dia, a gente acha que é só agradecer, às vezes pedir algo que a gente está precisando, e é isso, tchau Jesus, tem que fazer outras coisas. Só que a oração, a leitura bíblica é o essencial, não tem nem dúvidas como só orar antes de dormir e quando acordar, não é sobre isso, sabe? Inclusive, como a gente está falando com o tema, o teu valor para Cristo, como que a gente vai saber o nosso valor para Cristo? Como a gente vai saber conhecer a Deus? Porque isso é algo que Ele nos diz. É super, hiper, sem dúvidas, a questão de nós orarmos e lermos a Bíblia. Eu acho que muitas vezes também nós jovens a gente se deixa levar pela questão de, às vezes, não ter vontade também de orar e ler a Bíblia.
Isso é um dilema de todo jovem cristão. E a gente tem que entender, sabe? Eu tenho vivido isso que, sabe, não é sobre tu sentir, é sobre tu ter a certeza da fé que tu segue, é tu ter a certeza da existência de Deus e orar e ler a Bíblia mesmo sem a vontade. Porque aí que a gente vai lá naquele texto, lá das cartas de Paulo sobre a luta da carne contra o espírito, né? Então é essencial a gente orar e ler a Bíblia, não só para agradecer, não só para o que a gente precisa, como para os nossos dilemas da vida cristã. E aqui é muito importante, né? Eu tenho a dizer assim que a oração, ela não é uma arma de batalha. A oração é a própria guerra. Porque ninguém ora assim, agora eu tô com muita vontade de ir lá orar, né? Então, geralmente não ocorre assim, não. Pois é. Isso assim, tu vai aos poucos, quanto mais você busca essa questão da intimidade, tu vai tendo essa crescente, que daí você começa a orar, aí você ora um pouco, daqui a pouco você tá mais tempo orando, sabe? Então isso, e na verdade, nesse ponto, você entra num processo que nós chamamos de batalha espiritual. Por quê? Geralmente quando você, hoje eu vou ter um momento de oração, aí bate na porta, um copo cai, vem o sono, sabe? Então aí é que tá, é romper, é um pouco mais do que isso. Então, esse é um processo que inicia na vida da gente, eu acho, como jovem, e isso não é uma questão só do jovem, isso é uma questão de todos. Porque a oração é uma renúncia, ninguém chega a dizer assim, eu tô com, né, hoje eu vou orar assim, não. Acaba que com o passar do tempo você sente assim a necessidade da conversa, porque daí se torna realmente um relacionamento. Como é que tu vai relacionar com alguém que tu não conversa, né? A gente costuma dizer assim muito nos namorados, né? Como é que vão namorar sem conversar? Então, tem que se conhecer como isso, através da oração. E a gente chega na oração que nem a lista de pedidos do Natal, né? Peço isso. Não, a oração é mais do que isso. A oração, primeiro você começa enaltecendo o nome do Senhor, agradecendo a Ele, glorificando a Ele, pedindo perdão pelas tuas falhas, pelos teus pecados. E aí sim, você começa um relacionamento, começa a conversar. Mas não pode ser assim agora. Tem gente que acha que a oração do Daniel ali, que orava 3 vezes por dia, é antes do almoço, do café e da janta, né? Então, na verdade, não. Isso era uma forma de relacionamento com Deus, né? Então, é o negar a si mesmo. É o negar a minha carne, porque a minha carne quer fazer outra coisa. A minha carne quer olhar as redes sociais. A minha carne quer assistir um filme, quer ouvir uma música. Dormir, né? E os jovens, então, se puder, tem assim uma fábrica, usina interminável de sono. Mas então, é negar a carne, na verdade. Tu começa o teu processo de negação assim, só que tu começa com uma dificuldade e aos poucos se torna uma amizade, uma afinidade, você se aproxima mais de Deus, você quer estar na presença dele, você quer ouvir ele falar e esperar ele falar, porque às vezes a gente só quer falar, né? Verdade. É um processo, mas que faz parte. Acho que às vezes a gente acaba complicando tanto as coisas em relação a Deus, tipo, talvez a pessoa ali leu o teu valor para Cristo, mas tipo, como que eu vou saber como é o valor para Cristo, sendo que é só na oração e na leitura bíblica? É algo tão simples. É claro, é uma batalha, querendo ou não deixa de ser uma batalha espiritual, algo que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar com foco, só que é apenas isso, e isso muda tudo. Agora já, infelizmente, daqui um pouquinho já encerrando, eu quero que a senhora fale uma palavra direcionada tudo isso que a gente tem falado, sobre que é tão simples a gente descobrir o nosso valor, né, em Cristo, que é apenas buscar. Então a senhora deixa uma palavra então para os jovens, as jovens e os jovens, né? É uma palavra para jovens e jovens, né? Que a gente não perde tempo servindo ao Senhor, a gente ganha, a gente não tem nada a perder, só tem a ganhar. Porque tudo quanto nós buscamos a Deus, quando nós aprendemos a buscar a Deus, assim como o Davi escreve nos seus salmos, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu acho interessante que a palavra do Senhor nos diz, ele não diz assim, Senhor, eu pedi muita coisa. Não, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa habitar, estar sempre na presença do Senhor e habitar no seu santo templo. Quando ele escreve isso, ele estava num momento difícil. E estava longe do tabernáculo. Como assim? Então, ele tinha aquele anelo, aquele desejo de servir a Deus. Porque a palavra do Senhor diz, buscar ao Senhor, né, ao seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando um jovem, quando uma jovem coloca a sua vida nas mãos de Deus, tudo, e Deus se preocupa,
Deus se preocupa com as mínimas questões da tua vida, pode ter certeza, isso é verdade. Deus se preocupa com teus sentimentos, Deus se preocupa com a tua profissão, Deus se preocupa sim, sabe? O valor que nós não entendemos que temos para Deus e o valor que o Senhor também deposita na nossa vida, porque Deus faz um investimento em você. Quando você se coloca nas mãos do Senhor, Deus investe em você. Investe em você. E claro que durante a vida você vai dando esse retorno desse investimento, mas Deus investe quando a gente se coloca nas mãos de Deus. Quando a gente diz assim, Senhor, eu tinha a minha ideia, eu tinha meus planos. Assim como aquela menina, talvez ela tinha planos de casar lá no povo dela, talvez ela imaginasse a casa dela, mas Deus tinha um outro plano para ela. Nós nunca talvez pudéssemos saber que tinha uma menina lá na casa do Naamã, mas Deus tinha um outro plano para ela. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu cogito, né? Eu posso dizer assim, eu imagino que quando Naamã voltou curado, ele deve ter pensado, ô menina de Deus, essa menina aqui merece muito, muito, muito mais do que ela tem passado dentro da minha casa, né? Deveria ser muito grato pela vida dela. Então, todo jovem, toda jovem precisa colocar os seus planos de Senhor, eu tenho esses planos, mas quais são os teus planos para mim? Que a palavra do Senhor nos diz, os pensamentos do Senhor, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Ou seja, eu posso ter a minha vontade de fazer um curso, ter uma direção, mas Deus tem algo muito mais grandioso. Quando eu oro e peço, Senhor, seja feita a tua vontade através da minha vida, me ensina a viver e orar a tua vontade, as portas vão se abrindo, sabe? Eu gosto muito de falar, eu conto muito do meu testemunho da minha vida. Enfim, quando eu decidi fazer as provas para ser professora, porque na minha época eu fiz um magistério no primeiro curso, eu nem sabia de fato o que eu ia fazer da vida, sabe aquela fase de jovem, assim, tu sabe o que eu fiz da vida, né? E fui fazer as provas, mas eu fiz um propósito com o Senhor, se é para mim ser, né, tu vai possibilitar, eu vou passar, tá, estudei, passei, tudo mais, mas ainda aquela coisa de será, eu não sei. Mas a primeira vez que eu tive que dar aula, tive um contato com os alunos, eu voltei para casa chorando, dizendo assim, mãe, era isso mesmo que eu queria para minha vida. E as pessoas dizem para mim, mas tu poderia ter feito outra formação, tu podia ter... E eu digo assim, não, eu estou onde eu preciso estar. E naquela época, lá atrás, eu não imaginava quanto que Deus depositaria, investiria na minha vida e que hoje isso estaria dando tantos frutos. Hoje a área que nós trabalhamos também na igreja, embora a gente tenha de trabalhar aqui na matriz, né, com o departamento de família, mas trabalha também com a EBD geral e eu também estou dando aula ali no curso de teologia, na ETAD. Então, olha quanta ferramenta o Senhor começou a dar lá atrás, quando eu era uma jovem, lá com meus 15 anos, que eu decidi realmente que se eu queria, que não viver aquilo que eu imaginava para mim, mas aquilo que Deus tinha para mim, e que era muito melhor do que aquilo que eu podia imaginar. Então, eu sou feliz do Senhor, e entendi o meu propósito em Deus. Então, quando aí que eu digo, quando a gente entende o nosso valor, o nosso propósito, você não precisa depender do curtir de alguém, sabe? Você sabe que Deus te direciona no momento certo, na hora certa. Pois agora a senhora falou na sua história e tudo mais, a senhora se dispôs aos planos de Deus, o que Ele quisesse, e através disso, o Senhor Deus, no caso, se importando com a senhora, entendendo, nós humanos, entendendo que o que Ele tem é melhor para nós, Ele foi a coisa que a senhora talvez não imaginaria que seria, mas foi aquilo que a senhora hoje ama fazer, é usada na igreja, é usada como trabalho, né, eu acredito como profissão, e foi aquela questão de nós entendermos que Deus se importa com a gente e Ele tem o melhor para nós. Eu acho que isso fala muito sobre o nosso valor para Deus, porque muitas vezes tem uma imagem errada sobre Deus, que é aquele Deus mandão, xingão, que tá nem aí porque a gente quer, é a vontade dele. Só que a vontade dele é justamente aquilo que vai ser bom para nós, né? Eu acredito que isso fala muito sobre o nosso valor para Cristo. Isso é muito importante a gente pensar, né? Que Deus tem um propósito melhor e maior para nós. Às vezes a gente é apressado, né? Eu digo que nós temos... A gente, em geral, nós vivemos uma geração miojo, né?
tudo em 3 minutos. Então não tem, mas por favor, né, um miojinho em 3 minutos, a gente come quando tá com fome. É meia boca, né? Mas quando se prepara aquela macarronada bem, daquela da mãe, né? E melhor ainda aquela feita à mão. É outra coisa. Então, a gente tem, isso leva tempo. São processos. Não é uma coisa que ocorre de uma hora para outra. E a gente tem a nossa expectativa como jovem que, as coisas vão acontecer rapidinho. Eu já vou trabalhar, no primeiro ano vou conquistar meu carro, no segundo ano a minha casa e meu apartamento. Então, isso não ocorre dessa maneira, né? A gente passa por processos, a gente precisa passar por isso. Mas quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, a gente tem a segurança que o Senhor vai nos guiar pelo caminho certo. Então, eu gosto de testemunhar, porque Deus colocou todas as coisas na minha vida no tempo que Ele queria colocar, no tempo certo. Agora, a gente precisa aprender a ouvir a direção de Deus. Às vezes Deus vai dizer assim, não vai por aí, daí tu insiste. Né? Dali a pouco tu tá no mesmo problema de novo, porque enquanto você não aprende, você fica dentro do ciclo. Fica dentro daquele ciclo ali dando voltas. Deus quer que a gente aprenda. Então, às vezes, até as dificuldades que nós passamos é fonte de aprendizado para nós darmos valor àquilo que o Senhor tem para nossa vida. E como tu colocaste, né? Esse meu valor para Cristo, desse meu relacionamento, e saber que Ele, né, é um pai que me adota, né, que me cuida, que me ama, mas acima de tudo, Ele é o meu melhor amigo. Então, a todo momento, sabe o que é? A todo momento que eu chegar diante dele, Ele vai me ouvir. E isso é fantástico. Exatamente. Infelizmente, a gente já está no finalzinho da nossa programação. Acabou umas 10. Mas pra gente encerrar então, a gente falou sobre tantas coisas, né? Passou rapidinho, mas foi sobre identidade, comparação, dependência emocional. Então, pra gente finalizar, eu peço pra senhora então fazer um resuminho aí do que a senhora acha importante, do que Deus colocar no seu coração para passar para os jovens e já deixar sua despedida desses 2 podcasts que a senhora foi convidada. Muito bem, né? Então, assim, como eu falei, né, dentro desses 2 podcasts, assim, as 2 palavras que eu venho falando e que acredito que são importantes aqui para o jovem pensar é a questão de valor e de propósito. Primeiro, qual é o meu valor? O meu valor não é aquilo que a sociedade atribui, o meu valor não é aquilo que a mídia atribui, o meu valor não é aquilo que o youtuber, né, vai dizer que eu tenho que andar, como é que eu tenho que ser, né? O meu valor não está naquilo que eu sou influenciado pelos meus amigos, mas o meu valor está em Deus, porque por Ele me amar, por Ele me criar, por Ele me adotar. Então, tenho esse meu, cada um que nasce com as suas características, tudo isso faz parte do grande amor de Deus pela nossa vida. Quando a gente estuda a história do povo de Israel, nós vemos como Deus foi, às vezes a gente vê os profetas assim, mas Deus teve julgamento, mas como Deus foi Deus é amor. Verdade. A todo momento Deus está dizendo para o seu povo, retornem para mim, que ele se importou com o povo, né? E assim Ele se importa conosco. Então o nosso valor está em Deus e não buscar em outras pessoas. Um podcast anterior estava falando que muitas vão buscar, e eu vejo muito em mulheres isso, buscar o seu valor no relacionamento. E aí depende que o outro diga, depende que a outra pessoa diga o seu valor, sendo que se eu entendo o meu valor para Deus, eu sei que eu sou uma pessoa amada, que eu sou perfeita, que eu sou a imagem e semelhança do Criador, que eu tenho valor, que não é a forma do meu corpo que vai determinar o meu valor, mas a Bíblia mesmo fala que a beleza, a interior é muito melhor, porque a externa vai passar, né? A gente vai passar, a idade vai passar. E a questão do propósito, né? Entender qual é o meu propósito diante de Deus, que eu acho que é aí que as pessoas se perdem, quando não conseguem perceber qual é o meu propósito diante de Deus, né? Para que eu estou aqui? Qual é o objetivo que o Senhor me deu? Eu não preciso fazer coisas para agradar os outros, para demonstrar o meu propósito. Eu preciso descobrir qual é o meu propósito. Porque quando eu estou trabalhando, vivendo dentro do propósito que Deus tem para mim, tudo me satisfaz, né? Tudo está dentro do lugar certo, no momento certo. E saber que Deus tem realmente um propósito para nós, né? Você não nasceu por acaso, você não está aí no mundo de qualquer maneira, não. Deus te amou, te planejou, tem um projeto na tua vida, e só depende de nós olharmos para Ele e dizer: Senhor, cumpra-se em mim, assim como Maria disse, a tua vontade. É exatamente sobre isso.
Nós aprendemos muito com esses 2 podcasts, sendo só 2 horinhas de cada, mas as 2 horas, no caso, com os 2. Mas a gente aprende muito e se a gente parar pra pensar, tudo foi baseado na palavra. Então, é muito legal sim ter esse podcast, ajuda muito a nossa questão espiritual. Só que às vezes a gente fica tão do tipo, vou ler uma pregação pra ler a palavra, só que a gente tem a Bíblia e é tudo só a gente buscar. E eu fico muito grata pela senhora ter aceitado o convite e ter aqui, sem pensar 2 vezes, vindo falar com a gente, vir falar com os jovens. Então, a senhora, deixe aí a sua despedida, sua saudação de despedida para os nossos jovens queridos. Minha saudação, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, esses 2 podcasts, né, eu disse, olha, a gurizada gostou, então a gente retornou, né, mas estamos à disposição na igreja e em qualquer momento que precisarem. Enfim, eu acho que é importante falar para o jovem hoje, quando tem tanta desesperança, quando tantos jovens às vezes não sabem o seu propósito, quanto ali no mundo mesmo, né, nós temos vidas que estão sendo ceifadas da mão do inimigo. E nós, como família da fé, nós como filhos de Deus, precisamos trazer à luz, ser o sal da terra, realmente salgar, trazer a palavra, ensinar. Mas como que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que viver. E para mim viver, eu tenho que conhecer um Deus Todo-Poderoso, né? Como que eu conheço a Ele? Né? Chegando mais, aprendendo com Ele. Então, a minha palavra que eu digo hoje aos jovens, né? Vocês, cada um que se coloca nas mãos de Deus para viver aquilo que Deus tem no seu propósito, não perde tempo. Não perde tempo nenhum. Então, vai ver as coisas acontecer e vai viver o extraordinário de Deus. Porque é isso que Ele faz. Como eu disse no podcast anterior, eu nunca imaginei escrever um livro aos 40 anos. Deus criou propósitos na minha vida que eu não imaginava que poderia estar desempenhando. Mas é isso que eu tenho a dizer para os jovens, assim, se coloque na mão de Deus. Deus vai preparar tudo. Deus vai preparar um casamento abençoado, vai preparar uma profissão para você, vai colocar você num lugar onde Ele quer que você influencie. Mas, acima de tudo, conheça o Senhor. Se chegue a Ele, a palavra do Senhor nos diz, nós temos que nos chegar a Ele, que Ele vai se chegar a nós. Que bênção, né? Exatamente tudo isso. Ficamos muito gratos pela vida da irmã, né? Todos esses anos, esses livros que a senhora tem, não sei se é mais que um. Não, por enquanto é um só. A senhora quer fazer uma propagandinha dele, mais uma vez, para aqueles jovens que talvez não viram. A irmã Paula é escritora também. É coisa que eu não imaginava, né? Agora já posso dizer que sou escritora. Já está acostumada agora. Então eu tenho esse livro aqui que fala muito sobre relacionamentos, né? Que é Aproveite a Companhia, o Casamento por Princípios Bíblicos, acho que aqui a imagem fica melhor. E o Prazer da Vida 2, que eu aconselho a jovens também. Tem um capítulo que eu falo especialmente para jovens que não começaram a namorar ainda. Muito bom. Que tem critérios para buscar em Deus e esperar em Deus o momento certo, né? Como eu falei, às vezes até a pessoa é certa, mas em um momento talvez não seja. Então, é importante conhecer, não se apressar, não tenha pressa. E leiam tudo que puderem acerca de relacionamentos, antes de entrar no relacionamento. Porque vai precisar para, enfim, viver e vivenciar situações que está ali enfrentando, né? Então, ainda tenho comigo algumas edições, cópias, né, na verdade. E quem quiser pode entrar em contato. Mas, mais do que isso, né, não me importa até se esse cheiro leu ou não. Leia, só isso, né? Vá aprender da palavra de Deus, porque esse foi o propósito maior, né? Que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Amém. É isso mesmo. Bom, então nós agradecemos muito a todos os jovens que nos acompanharam. Falta ainda 2, 3 minutinhos para as 10, mas a gente já encerra por aqui, agradecendo pela sua companhia até agora, por a gente ter conversado um pouquinho mais sobre o nosso valor em Cristo. Esperamos muito que Deus tenha falado com você através desse podcast. E é isso, que Deus abençoe cada vez mais vocês.